Olá, amigas, olá, amigos. Hoje é 16 de abril de 2020 e este é o segundo vídeo sobre o naufrágio do transatlântico Titanic, ocorrido no dia 15 de abril de 1912. E aqui eu trago as notícias que foram recebidas pelos serviços telegráficos do jornal A Federação de Porto Alegre, no dia 16 de abril de 1912 e publicadas na edição do jornal do dia 17 de abril de 1912. O jornal A Federação foi um jornal que circulou no Rio Grande do Sul no final do século XIX e início do século XX. Notícias recebidas pelo jornal A Federação no dia 16. Paris 16. Afirma-se haver perecido no naufrágio do vapor Titanic 1.683 pessoas. O navio levou muitas horas a submergir, permitindo o salvamento de 300 passageiros de primeira classe, na maior parte mulheres e crianças. Naquela época, as notícias demoravam muito a chegar até os meios de comunicação e chegavam com números imprecisos. Por exemplo, no dia da tragédia, no dia 15 de abril de 1912, as primeiras informações diziam que o Titanic teve um problema no mar e que estava sendo rebocado e nenhum dos passageiros tinham sido feridos. E o número aqui que o jornal publica, 1.683 pessoas, não é o número oficial. O número oficial que foi comprovado, né? O número que foi divulgado, 1.514, como eu falei no vídeo anterior. E aqui diz também que 300 passageiros de primeira classe foram salvos. Na verdade, da primeira classe se salvaram 202 pessoas. Diz aqui também que o navio levou muitas horas a submergir. Ele afundou depois de 2 horas e 40 minutos de ter se chocado com um iceberg. Continuando com a leitura da notícia. Pensa-se que a tripulação pereceu, inclusive o comandante Smith. Isso é verdade. A agência White Star Line desta cidade, desde manhã cedo, acha-se assediada de grande multidão cheia de desespero, procurando saber notícias. Tem-se passado cenas desoladoras. O embaixador americano Bacon, que devia partir à última hora, adiou a viagem. Nada se sabe ainda a respeito do célebre jornalista William Stead, diretor da Review of Reviews. O jornalista William Thomas Stead, jornalista britânico, faleceu no acidente e ele tinha 62 anos. Continuando com as notícias recebidas pelos serviços telegráficos do antigo jornal A Federação e publicadas na edição, como eu disse, do dia 17 de abril de 1912. Nova York 16. A agência Lloyd de Montreal telegrafou para aqui, anunciando que do Titanic foram salvos 675 passageiros. A agência White Star Line reconhece que no desastre deve ter morrido afogadas pessoas em número considerável, pois de 2.200 existentes a bordo, apenas 675 foram salvas. As pessoas salvas foram recolhidas a bordo do vapor Virginia. Nova York 16.
Última hora. Anuncia-se agora que toda a equipagem e 675 passageiros do grande transatlântico Titanic foram salvos, sendo a maioria composta de senhoras e crianças. A diretoria da companhia de navegação Y Star Line, a qual pertence o Titanic, continua a não dar informações seguras sobre o sinistro, dizendo não poder avaliar o número das vítimas sem saber primeiro se os passageiros foram ou não recolhidos a bordo dos transatlânticos Parisian e Virginia. De Londres, comunicam que o Titanic estava com carregamento seguro em 2.350.000 libras, não estando neles compreendidos os totais dos seguros de vida contra acidentes. Entre o carregamento havia grande quantidade de diamantes. O Titanic era um paquete novo, de proporções colossais, grande velocidade e custara cerca de 22.000 contos moeda brasileira. Em Montreal, sabe-se que o Virginia passou para o Carpathia todos os náufragos do Titanic. O Carpathia seguiu imediatamente para Nova York e o Virginia rumo este. Londres 16. Recebido hoje pela manhã. Os jornais publicam telegramas de Nova York dizendo que um radiograma vindo de Halifax anuncia que todos os passageiros do vapor Titanic foram salvos. Ao receber-se a notícia do naufrágio daquele vapor, o público desta capital mostrou-se vivamente emocionado, e à medida que os telegramas sobre o assunto vão chegando, os jornais põem em circulação edições especiais que rapidamente se esgotam. Alguns deles têm publicado notícias circunstanciadas, contando todos os detalhes de construção do vapor, de sua capacidade e publicado lista de passageiros. Lembram também o incidente que se deu em Southampton no momento da partida e que o Titanic quebrou como se fosse um fio os 7 cabos que o prendiam ao cais. É geralmente lamentada a sorte do comandante daquele vapor, que já em setembro do ano passado comandava o Olympic, quando deu-se o abarroamento desse vapor com o cruzador Havre, ao largo de Cowes, junto à ilha de White. Segundo informam os jornais, iam a bordo do Titanic 350 passageiros de primeira classe, entre os quais o coronel Astor e sua esposa, o comandante Butt, seu ajudante de campo, e Taft Hayes, presidente do grande tronco da estrada de ferro Stead. Na segunda classe iam 305 passageiros e na terceira 800, além de 903 homens da tripulação. Levava um carregamento de 3.418 sacos de cereais. Paris 16. O desastre do vapor Titanic causou aqui grandes apreensões. Em muitos hotéis acham-se hospedadas pessoas relacionadas com os passageiros daquele vapor e que por tal motivo ficaram sobressaltadas com as últimas notícias graves sobre tal desastre. As últimas notícias em viagem a Nova York têm conseguido sossegá-las mais um pouco. Segundo as mesmas, se recebe de todos os pontos comunicações confirmando a existência de icebergs ao largo dos grandes bancos da Terra Nova. Os entendidos calculam que tais montanhas de gelo ocupam uma extensão de 70 milhas de comprimento por 85 de largura. Os tripulantes do vapor Germania afirmam que encontraram ontem vários icebergs, devido aos quais o vapor chegou a estar em perigo durante algumas horas, conseguindo por fim abrir caminho entre o gelo e chegar àquele porto sem mais incidentes. O vapor Niagara também sofreu várias avarias, pelo mesmo motivo, chegando a radiografar pedindo socorro. Conseguindo, porém, fazer ligeiras reparações, não necessitou do auxílio pedido e continuou a derrota. Chegaram à Baía de Fortune os vapores Cura, Cert, Kramer, Armenian,
que igualmente foram apanhados pelos gelos. Os seus tripulantes contam que viram bloqueados pelo gelo um navio à vela e um barco de pesca. Nova York, 16. Recebido hoje pela manhã. Não há notícia alguma dos vapores Virginian e Parisian, que, segundo se calcula, procuram salvar os numerosos náufragos do Titanic. O presidente da Liga de Marinha Mercante mostra receios do que tenha havido grande perda de vidas a juntar aos valores que sobem a muitos milhões de libras. Isso será profundamente lamentável, disse aquele presidente, porque ainda podemos recuperar os valores, outro tanto não sucedendo com as vidas. Levava o vapor, além de outra carga, 50 toneladas de borracha, avaliadas em 25 mil libras esterlinas. Um telegrama expedido da altura do Cabo Rico para esta cidade anunciava que o Titanic abarroara com um banco de gelo e pedia socorro. Outro telegrama, chegado meia hora depois daquele, dizem que o referido vapor estava prestes a sossobrar e que estava procedendo a transbordo das senhoras e crianças para os barcos salva-vidas. Pelas últimas notícias recebidas, sabe-se que os passageiros do vapor acima foram transportados com segurança para bordo dos vapores Carpathia e Parisian, estando o tempo bastante calmo. O vapor Baltic radiografou às 3 horas, anunciando que seguia a toda força para o local da catástrofe, a fim de ajudar a recolher os passageiros do Titanic. A equipagem deste continua a bordo, devendo os passageiros chegar amanhã a Halifax. Boston, 16. Um radiograma expedido de bordo do vapor Olympic diz que o Carpathia, conduzindo 868 sobreviventes da catástrofe do Titanic, se dirige a Nova York. Londres, 16. Recebido hoje pela manhã, no caso recebido no dia 17 de abril, no dia da publicação do jornal. Independente das 868 pessoas sobreviventes da catástrofe do Titanic, recebidas a bordo Carpathia, e sobre cuja salvação parece não dever restar dúvida alguma, não há mais notícia alguma até agora, 1h55 da tarde, sobre as 1.400 pessoas restantes. A senhora do coronel Astor foi salva. O coronel Astor era o milionário John Jacob Astor IV. Ele faleceu no acidente e ele conseguiu salvar a esposa. Ela, na época, tinha idade de 18 anos e eles estavam retornando a Nova York de uma viagem de lua de mel ao Egito. E aqui o número 868 difere do número oficial 710 sobreviventes, porque alguns deles morreram pouco tempo depois devido a ferimentos e hipotermia. O Carpathia começou a recolher os náufragos às 8h30 do dia 15 e chegou a Nova York no dia 18 de abril de 1912. Na mesma edição do jornal A Federação, de 17 de abril de 1912, tem uma coluna com o título O Titanic, mas não tem o nome do autor. Diz assim: os recentíssimos despachos noticiando a perda do formidável transatlântico Titanic, da antiga e poderosa companhia inglesa de navegação The White Star Line, linha Estrela Branca,
devido ao seu pavilhão em campo encarnado, uma estrela branca, que faz o serviço entre Liverpool e o Norte América. Desorienta os mais notáveis engenheiros navais e torna incertas as mais esperançosas e calculadas combinações. Este verdadeiro titã, como indica o seu nome, representava o cúmulo da perfeição em matéria de arquitetura naval. Construído em Belfast, na Irlanda, pelos estaleiros Harland e Wolff, de mundial renome, media 257 metros de comprimento, 32 de largura, 21 de altura, 52.300 toneladas de desenvolvimento e 48.500 de registro. Dotado de máquinas a turbinas Parsons, que moviam 3 hélices, tinha a velocidade de 21 milhas por hora. Se não era, portanto, o navio mais veloz do mundo, era o maior, só igualado pelo seu irmão Olympic, da mesma companhia. Depois destes colossos, os maiores transatlânticos atualmente existentes são o Mauretania e o Lusitania, da companhia Cunard, também de Liverpool, que, trafegando desde 1831, jamais perdeu um só navio, com 280 metros de comprimento, depois do Adriatic, e o Baltic, da mesma White Star, seguindo-se então os alemães. De nada ou de muito pouco serviu ao Titanic o requinte de aperfeiçoamento náutico, medido pelo complexo de compartimentos estanques, automaticamente fechados, holofotes, refletores e faróis de grande alcance para evitar abalroamentos e a que não pôde escapar. Quanto às instalações internas, decorações e ornamentações, era de prever não tivessem rivais, correspondendo às maiores exigências dos milionários americanos, que, por luxo, viajam nesses leviatãs. Então, essas eram as informações constantes do jornal A Federação de Porto Alegre, do dia 17 de abril de 1912. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.